Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Eu sou Cassimiro Júnior e hoje vamos falar sobre a Novembrada de 1955, que foi um golpe de Estado preventivo feito pelo Marechal Lott para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Então, vamos entender o que aconteceu. Após a trágica morte de Getúlio Vargas, que há um vídeo aqui, vou botar aqui na descrição, falando sobre o assunto, há uma crise muito grande no Brasil. No mesmo dia, toma posse Café Filho, que é potiguar. Também há um vídeo contando a sua biografia aqui no Fatos e Cultura. O ministro da Guerra, Zenóbio da Costa, general Zenóbio da Costa, ele pede demissão por ser apontado como um dos generais que assinaram o Manifesto dos Generais, que eclodiu no suicídio de Getúlio Vargas. Café Filho nomeia para tal função o general Henrique Teixeira Lott para ser o ministro da Guerra. Só que tem um detalhe, as eleições próximas estavam para acontecer, que era em 1955, e Café Filho ia fazer um mandato tampão. Importante frisar que existiam duas alas que tinham muita força no período. A UDN, capitaneada por Carlos Lacerda, tinha uma força muito grande. E por outro lado, existia uma herança que era vista como uma herança do varguismo, que era Juscelino Kubitschek e o antigo ministro trabalhista, que era João Goulart. Buscando a união do país e consolidação do poder pela UDN, há uma forte e marcante presença de militares e vários setores para impedir que Juscelino assumisse o poder, que ele lançasse sua candidatura. Pois, nesse período, ele era governador de Minas Gerais e também ele acabou lançando sua candidatura. Pouco depois, Juarez Távora acaba lançando sua candidatura para concorrer na eleição de 1955. Importante frisar que a candidatura de Juscelino Kubitschek e de João Goulart teve o apoio do PCB, de Luiz Carlos Prestes, ou seja, o Partido Comunista Brasileiro acabou entrando para apoiá-los e gerou uma forte comoção entre os militares e muitos conservadores que não aceitavam isso. Várias articulações foram feitas para impedir a candidatura de Juscelino Kubitschek. E uma delas foi qual? Foi uma emenda constitucional feita pela UDN, que caso um dos candidatos não atingisse 50% da votação, que fosse transferido para o Senado para que fosse escolhido um dessas pessoas, um desses candidatos para a presidência da República. Algo que foi negado. E pouco depois, nas eleições, Juscelino Kubitschek foi vencedor com 36% dos votos. Ou seja, acabou sendo um duro golpe na UDN e uma ala forte das Forças Armadas, pois para eles era percebido que Goulart, voltando ao poder, acabava sendo revivendo o varguismo, coisa que eles vinham combatendo desde 1951, desde o início do segundo mandato de Getúlio Vargas. Na presidência do Brasil estava Café Filho e aparentava ser simpático ao que estava acontecendo pela oposição, principalmente a UDN. Porém, o general Lott, que era o ministro da Guerra, era contra isso. Ele era legalista e queria que a Constituição fosse fielmente cumprida e que os eleitos de outubro, que eram Juscelino Kubitschek e Jango, assumissem a presidência em janeiro de 1956. Ou seja, ele queria e determinou que a Constituição fosse cumprida para que houvesse a posse de ambos. Durante o sepultamento do general Canrobert, que era opositor da chapa Juscelino Jango e ex-presidente do Clube Militar, o coronel Mamede faz um forte discurso. E estava presente também, na ocasião, o general Lott. Este viu como ato de subordinação
pois havia uma determinação dele que os militares não se manifestassem e evitassem qualquer situação, qualquer opinião política no país. Buscando punir o coronel Mamed por insubordinação, o general Lott, ele busca o Estado-Maior das Forças Armadas. Só que foi infrutífera, não deu resultado. E o coronel Mamed estava na Escola Superior de Guerra. Lott, para tentar puni-lo, procurou o presidente Café Filho. Só que acabou não tendo êxito, pois o Café Filho, no dia 8 de novembro de 1955, acabou sendo internado e acabou se afastando do poder. Com o afastamento de Café Filho por problema de saúde, acaba assumindo o poder o presidente da Câmara dos Deputados, que era Carlos Luiz. Lott o procura para punir o coronel Mamed, só que tem um detalhe, ele era a única pessoa que era um obstáculo dos opositores, que Carlos Luiz também fazia parte, para impedir a posse de Juscelino e Jango, em janeiro. E um detalhe, que Lott, quando vai procurar o então presidente Carlos Luiz, acaba levando um chá de cadeira de 3 horas de Carlos Luiz e acaba sendo infrutífera a sua participação na punição de Mamed. Diante do desprestígio, Lott acaba pedindo demissão. E um detalhe, que Carlos Luiz era da ala que apoiava Juarez Távora durante a eleição e também era contrário à posse de Juscelino Kubitschek. Logo, Luiz nomeia para o cargo de ministro da Guerra o general reformado Álvaro Fiuza. Este trata de tirar e desarticular todos os oficiais ligados ao general Lott, que eram chamados do Grupo da Sorbonne do Exército. Na noite do dia 10 de novembro, os generais Odílio Denis e Olímpio Falconieri, eles reunidos com diversos generais para impedir a demissão de Lott, que logo se reúnem e dão de pronto um contragolpe. Tomaram várias posições do Exército, quartéis das polícias, centrais telefônicas e por aí por diante. Diante de tal movimentação dos militares comandados por Lott, o presidente Carlos Luiz, Carlos Lacerda, outras autoridades embarcaram no cruzador Tamandaré, que ao passar na Baía do Guanabara, eles acabaram levando salvas de artilharia de seus determinados fortes. Diante dos tiros de advertência que passaram muito perto da embarcação, que era a nau Capitânia do Brasil, não houve revide sob a liderança, sob determinação de Carlos Luiz. Interessante que esse foi o último tiro de guerra que houve na Baía de Guanabara, até os dias atuais. O navio passou e acabou desembarcando em Santos, onde houve adesão de Lott, de militares pró-Lott, e acabaram depondo Carlos Luiz. Diante desse fato, o general Lott encaminha em regime de urgência ao então Nereu Ramos, que era senador e presidente do Senado, para que votasse o impeachment de Carlos Luiz, pois houve o argumento que ele deixou o país sem informar e estava fora das nossas águas territoriais. Ou seja, houve uma tumultuada sessão e foi passado em regime de urgência a deposição de Carlos Luiz. E Carlos Luiz acabou passando do dia 8 até amanhã do dia 11 como presidente da República, num curtíssimo período. Diante disso, acabou assumindo a presidência o presidente do Senado, que era Nereu Ramos, até que houve essa transição, dar a posse de Juscelino Kubitschek e Jango, em janeiro de 1956. Destaque que Carlos Luiz, ele acaba sendo obrigado por Lott a renunciar à presidência. E já Lacerda recebeu um salvo-conduto para exilar-se em Cuba, no período pré-revolução, quando ainda era governado por Fulgêncio Batista. No dia 21 de novembro de 1955, Café Filho recebe alta médica
e tenta voltar ao poder. Logo, Lote o proíbe, coloca homens do exército em seu apartamento para evitar que o mesmo voltasse ao poder, pois já tinha manifestado simpáticos opositores. Então ele solicita a Nereu Ramos que fizesse uma mensagem para impedi-lo que voltasse. Ou seja, fez uma mensagem para que o Congresso votasse o seu impedimento ao poder. E Café Filho permaneceu afastado. Lote convencionou a falar que tudo isso era o retorno aos quadros constitucionais vigentes. Essa definição que ele mesmo criou. E tudo isso ante o afastamento de Café Filho. No dia 24 de novembro de 1955, Nereu Ramos decreta, através do Congresso, estado de sítio, para que houvesse a posse dos eleitos no dia 8 de outubro daquele ano. Já no dia 7 de janeiro de 1956, o Tribunal Superior Eleitoral ele declara a vitória de Juscelino Kubitschek. No dia 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek e João Goulart, eles tomam posse. E aí, meus amigos, conheciam esse movimento conhecido como Novembrada, de 1955, que nós tivemos 5 presidentes, um eleito, que foi Juscelino Kubitschek, o presidente de fato, que era Café Filho, que acabou sendo afastado, depois Carlos Luz, depois Nereu Ramos, e o presidente de fato, o homem que mandava em tudo, que era o General Lote, e seus desdobramentos, que quase culminou com a Guerra Civil no Brasil. Então, antes, eu convido aos amigos para dar um like, compartilhar com os amigos e, se possível, fazer um comentário pertinente ao assunto e se inscrever no canal Fatos e Cultura. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!